vários dos meus manos foram jovens, morreram antes dos 20 anos. Não ficaram ricos, mas morreram tentando. Tudo rápido, tudo a milhão. Todo mundo quer aviso que só pode a prestação. Eita mundão que roda sem parar, faz a cabeça do meu povo girar. Enlouquecer, se perder pra nunca mais voltar. Corre rápido, senão vão te atropelar. Chega em primeiro lugar, senão vão te humilhar. Não vale nada quem chega em segundo lugar. Droga de filosofia patética, pra se dar bem, se esquecem da ética. O passe não vai parar. Todos têm pressa, todos querem logo chegar. Todo mundo tá indo pra algum lugar, só que muitos não sabem ao certo onde seu caminho vai dar. Bora! Atrasado, não tenho tempo pra perder. Hoje o dia passou e eu não fiz nada, pode crer. Final de semana, feriado, vamos agilizar. Toda hora na corrida, não tem tempo nem pra respirar. A gastrite me corrói, o estresse destrói. Mas o que mais dói é a consciência, já não tenho mais paciência. Com os meus filhos sem ideia, com a patroa piorou. Chego em casa, já dormiram. Quando eu vou sair, ninguém ainda levantou. Melhor assim, pois se os encontra é confusão. Os pivete reclamando e a patroa no sermão, dizendo que eu não sou o homem com quem ela se casou. Os meninos sofrem porque o pai os abandonou. Pior de tudo é que ela tem razão no que ela diz. Tudo que eu queria era somente ser feliz, Senhor. Meu Deus, o que eu faço agora? Tô perdendo minha família e tô desesperado. Me desculpa se eu lembrei do Senhor só agora, é que eu ando muito ocupado. O tempo passa e não vai parar. Todos têm pressa, todos querem logo chegar. Todo mundo tá indo pra algum lugar, só que muitos não sabem ao certo onde seu caminho vai dar. Eu tô indo, eu vou também. Quando eu caminho para Nova Jerusalém. Sem pressa nos pés, sem dúvida, sem estresse. O que eu quero mesmo é ficar relax. Estava falando com o Pedro ali, a letra dessa música é muito legal, vocês prestaram atenção já? Muito bacana. Que é meio estranha, né? O ritmo é meio... Mas a letra é muito... Ok, ao longo desse mês a gente esteve conversando sobre esse tema, agenda, refazendo a gestão da nossa vida. Nós estamos no meio do ano, e esse é um ano que, desde o ano passado, a gente entrou 2015 com muita expectativa, né, com o freio de mão assim meio puxado, né, meio como é que vai ser aí o ano, né, e não obstante aos vários desafios que a gente realmente tem visto, né, presente aí no nosso país, a verdade é que a gente já chegou no meio do ano, né, e nós estamos aqui. E nós temos ainda aí mais meio ano pela frente, e na verdade a vida vai continuar. E então a gente começou a pensar um pouco sobre a importância da gente parar e refletir como a gente está vivendo o nosso ano, né? E como nós podemos nos programar e nos estruturarmos para encararmos os desafios que ainda estão aí diante de nós, não é? É muito comum, no meio de toda a agitação, de todas as pressões, né, que a gente encontra dentro da perspectiva da sociedade, econômicas e tudo mais, a gente começar a ter a tendência de olhar as circunstâncias como realidades que de fato afetam a nossa vida, quando na verdade a nossa vida, dependendo de como a gente está gestando a nossa vida, é que sofre com as consequências que estão acontecendo ao nosso redor, não é? Isso pode parecer meio estranho, mas Jesus, certa vez conversando com os discípulos dele, ele disse que ele daria a paz dele àqueles que estivessem andando e com ele, seguindo, dependendo dele, confiando nele, uma paz que era totalmente diferente da paz que o mundo dá. Uma paz que não pode ser afetada pelas circunstâncias. Então, embora de fato circunstâncias estejam presentes na nossa vida e possam trazer, né, em determinadas circunstâncias, situações, dificuldades e alterações, né, na nossa existência, na nossa agenda, a verdade é que, de acordo com Jesus, parte muito mais de como nós estamos, como está a nossa vida em relação às circunstâncias que nos afetam, para nos desequilibrar,
do que, de fato, as circunstâncias em si. Okay? Então, hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre como é que nós podemos, fechando a nossa série, como é que nós podemos viver uma vida com equilíbrio. Como é que nós podemos ter uma vida equilibrada. E quando a gente olha para a agenda, na primeira mensagem, né, dessa série, eu falei um pouco a respeito disso, que a agenda ela não é apenas esse elemento físico, né, que a gente tem, mas esse elemento físico, essa agendinha, uma agenda de mesa, seja ela qual for, ou eletrônica, né, na verdade ela fala um pouquinho a respeito de quem nós somos, né, a respeito da nossa vida. Okay? Então, quando a gente olha para nossas agendas, o que é que a gente encontra? Né? O que é que as nossas agendas revelam? Queria que você pensasse um pouco nisso. Talvez você seja um daqueles caras que não tem agenda, né? Daquele tipo que compra agenda no começo do ano e termina o ano com ela em branco, né? Não, esse ano eu vou anotar todos os meus compromissos, né? Compro uma agenda bonita, capa de couro, né? Aquele negócio todo. E aí nunca usa agenda, nunca guardada lá. Depois você dá para alguém usar como caderno de receita, né? Para marcar receita e tudo mais. Mas mesmo que você não tenha uma agenda física, você tem uma agenda de vida, ok? O que as nossas agendas revelam a respeito de nós? Eu queria propor 3 realidades, ou 3 coisas, né, que são apontadas pelas nossas agendas, pela agenda de toda pessoa, independentemente de quem você seja, quem eu sou, como é o seu estilo, se é mais organizado ou menos organizado. 3 características estão presentes a partir das agendas, revelando a nossa vida. A primeira delas é que a agenda revela as nossas prioridades. Nossas agendas revelam nossas prioridades. Se você quer saber quais são as prioridades da vida de alguém, você olha para 2 coisas. Como ela investe o tempo, como ela investe o dinheiro. Okay? Essas 2 coisas demonstram as prioridades da vida da gente. São pontos incontestáveis. A gente pode falar e espernear e dizer que não, mas se a gente quiser olhar o que realmente é prioridade para a gente olha para como a gente está gastando o nosso tempo e a gente olha para como a gente está gastando o nosso dinheiro. Isso demonstra prioridades na vida da gente. Então, um desses 2 elementos é a agenda, né? No que você investe o seu tempo é a sua prioridade. Aquilo está sendo a sua prioridade. Mas, talvez, aquilo para o qual você está dando a sua prioridade não seja, de fato, o que você gostaria de que fosse prioridade para você. Por exemplo, às vezes a gente é sugado, né, no contexto que a gente vive hoje, pelo mercado de trabalho. Eu não queria que o meu trabalho fosse a minha prioridade, como revela a minha agenda, em termos de tempo. Não é? Mas eu não tenho como, meu trabalho me suga e tal, deu horário de eu sair, eu tenho um cargo de responsabilidade, né, um cargo-chave, e não tem como eu simplesmente dizer, não, agora eu vou parar, eu vou embora e pronto, eu não vou mexer mais com isso. Não é? Então, às vezes, as nossas agendas, esse é o segundo elemento, elas demonstram quais são as nossas demandas. Demandas nem sempre são as nossas prioridades. Ok? Às vezes nós temos como prioridades na nossa vida demandas, certo? E às vezes nós temos como prioridades na nossa vida aquilo que realmente nós valorizamos. Não é uma demanda. Nós valorizamos isso e isso é prioridade para mim. Mas às vezes não. Às vezes a gente valoriza muito algo, mas as demandas que nos cercam fazem com que aquilo que a gente valorize tanto não seja prioridade, em termos de tempo. Não é? Embora a gente valorize, por exemplo, a família, os filhos e tudo mais, as demandas que nos cercam, as exigências que estão ao nosso redor, fazem com que aquilo que a gente gostaria que fosse prioridade, não seja prioridade. Né? Então, as nossas agendas, às vezes, demonstram nossas demandas, revelam nossas demandas. Terceiro, as nossas agendas revelam nossas pressões. Nossas agendas revelam nossas pressões.
Muitas vezes o que constrói a nossa agenda, né, e entenda a agenda aqui sempre com aspas, né, que eu estou falando na verdade da nossa vida, né, não é daquilo que a gente marca no caderninho, né, ou na agenda do smartphone, né, mas muitas vezes o que dirige a nossa vida são as pressões que são exercidas sobre nós. Pressões às vezes da família, pressões às vezes do próprio mercado de trabalho, pressões às vezes de amigos, né? A expectativa de pessoas em relação a gente, o que as pessoas acham que a gente deveria fazer, como a gente deveria agir, como a gente deveria gastar o nosso tempo, né? E aquelas coisas todas. E essas pressões todas, elas começam a dirigir a nossa vida. Então, nossas agendas, elas podem revelar para nós pelo menos essas 3 realidades da nossa vida, concernentes à nossa vida. Okay? Nossas prioridades, nossas demandas, nossas pressões. O grande problema é justamente o fato de que a gente ouve de todo mundo que nós vamos ter uma vida equilibrada. A gente não ouve, né? Você precisa ter uma vida equilibrada. A sua vida precisa ser equilibrada, você precisa arrumar tempo para a saúde, você precisa arrumar tempo para a família, você precisa arrumar tempo para o trabalho, né? E aí a gente fica mais ou menos assim, ó, andando numa corda bamba, porque eu tenho que arrumar tempo para meus filhos, eu tenho que arrumar tempo para minha esposa, eu tenho que arrumar tempo para meu esposo, eu tenho que arrumar tempo para o trabalho, eu tenho que arrumar tempo para o estudo, eu tenho que arrumar tempo para fazer um MBA, eu tenho que arrumar tempo para... porque senão o mercado de trabalho está aí, eu vou ficando para trás. Eu preciso arrumar tempo para a espiritualidade também, porque é importante, né? Cuidar do espírito também, né? E tal. Eu tenho que arrumar tempo para o lazer, né? E saúde, então, né? Eu vou no médico, o médico fala, você está muito estressado. Você já foi médico, gente? O médico chega para você e fala, não, o seu problema é que você está estressado. Você precisa diminuir o seu ritmo. Grande novidade você está me contando. A questão é como? Eu não preciso ir no médico para ele falar para mim que eu preciso diminuir, né, o meu ritmo. Eu sei que eu tenho que diminuir o ritmo. A questão é que todo mundo está dizendo que eu tenho que diminuir o ritmo, mas como é que eu diminuo o ritmo? Todo mundo também exige o ritmo, né, alucinado. Vou chegar para o meu patrão, meu chefe, e falar, olha, o meu médico disse que eu preciso diminuir o meu ritmo. Então, por favor, eu tenho que entrar às 8, tá? E não às 7 da manhã, porque eu preciso dormir 1 horinha a mais. Né? A gente sabe que... Então, como? Eu terminei agora uma segunda etapa de um curso de coaching, que eu fui contemplado, eu e a Suzy, né, pela Youth for Christ, para a gente fazer. E eu terminei agora a segunda etapa, que é de coach mentor. E uma das ferramentas que a gente aprende, né, nesse treinamento, né, de coaching é uma ferramenta chamada Roda da Vida. Né? Essa Roda da Vida, ela é bem interessante, ela é uma ferramenta que você se utiliza e a ideia é o seguinte, está tudo pequenininho aí, né? Você não vai conseguir ler, mas eu vou explicar para você. Né? Isso aqui imagine que isso aqui é a sua vida e você setoriza, né? Saúde, né, e condição física, relacionamentos e amigos, relacionamento, romance, né, relação íntima, família, emocional, espiritual, intelectual, profissional, finanças e dinheiro. Né? E aí o que você faz? O coaching, né, para tentar determinar onde é que você precisa começar a trabalhar, isso se for um coach de vida, né, onde você precisa começar a trabalhar na sua vida, ele te dá isso daqui e fala para você preencher isso em termos do seu investimento, em termos da sua agenda de vida, né, do seu investimento, como você está, como isso contempla a sua vida. Aí ele vai olhar isso daqui, né? Por exemplo, eu como coaching, sei lá, dessa pessoa aqui, olharia e falaria, opa, a gente precisa começar a trabalhar rapidamente na questão financeira do cara e na questão espiritual. Tá? Vamos atacar essas 2 áreas aí. Então veja, essa é uma ferramenta muito interessante para levantar o diagnóstico. Certo? Mas como é que você resolve? Não é? Você olha para uma coisa dessa, você faz assim, você fala, minha vida às vezes é desequilibrada. Precisa equilibrar esse troço aí. Agora, a questão é como você equilibra. Essas ferramentas, elas são boas para dar o diagnóstico, levantar o diagnóstico, mostrar como está a situação. Mas elas não nos auxiliam a resolver o problema.
O grande desafio, portanto, para nós é como é que nós podemos ter uma vida equilibrada. Às vezes a vida da gente é mais ou menos como a dessa mulher aí na foto, né? A gente está tentando equilibrar todas as coisas, fazendo aquele malabares, né? Jogando aquelas bolinhas assim. O Yuri faz isso, eu sempre fico impressionado como é que ele consegue fazer os negócios. Eu também consigo, eu jogo uma, seguro, aí eu jogo a outra, seguro, aí eu jogo a outra, seguro, né? E sempre uma vai cair. Né? A gente fica mais ou menos assim, jogando, né? Fazendo com que a nossa vida seja esse malabares contínuo aí. A gente precisa fazer com que ela continuamente se movimente e vai chegar uma hora, sem dúvida alguma, que alguma coisa vai acabar caindo. Né? Ou a família, ou os filhos, ou a nossa saúde, alguma coisa quebra. Então, antes de nós respondermos como é que nós podemos ter uma vida equilibrada, eu acho que nós precisamos definir o que é uma vida equilibrada. O que é uma vida equilibrada? E aqui, eu não quero fazer uma definição sociológica. Eu quero fazer uma definição a partir dos fundamentos bíblicos. Okay? Uma vida equilibrada, ela é uma vida que se integra em 4 partes, pelo menos. Uma vida equilibrada é uma vida que tem integridade em relação a quem somos. Okay? Ter uma vida equilibrada é nós sermos pessoas de integridade. Integridade em relação a nós mesmos. Alguém definiu, eu li isso num livro de um pastor e líder, né, mundialmente aí, conhecido, chamado Bill Hybels. Bill Hybels, num dos seus livros, ele diz assim: integridade é aquilo que você é quando ninguém está olhando. Integridade é aquilo que você é quando ninguém está olhando. Okay? Então, uma vida equilibrada é uma vida de integridade. É uma vida onde, em relação a mim mesmo, eu sou publicamente aquilo que eu sou quando eu estou sozinho também. Segundo, tem a ver com santidade. É em relação a Deus. Então, uma vida equilibrada é uma vida de santidade no que diz respeito a Deus. A palavra santidade significa separado. Okay? Geralmente, quando nós lemos essa palavra santidade, santo e tudo mais, nós imediatamente remetemos a nossa mente para conceitos morais. Né? Ah, fulano não faz nada, fulano é um santinho. Né? Como se santinho não tem a ver com essa questão de eu não fazer nada errado. Né? Mas veja, não pode ser isso, porque Jesus disse que nós somos santos e a gente continua errando. Não é? Então, santidade, numa perspectiva teológica, tem a ver com a posição que nós temos diante de Deus. O reconhecimento de quem Deus é para nós. Okay? O fato de que Ele é esse Deus único, okay? Separado como Deus único para a vida da gente. Nós não dividimos a nossa devoção, a nossa consagração, a nossa lealdade a Deus em relação a nada mais. Okay? Isso é santidade, certo? Isso é uma vida de santidade, que tem implicações morais, obviamente, mas que não parte da realidade moral. Okay? A moralidade é uma implicação de eu viver a minha vida com a consciência de que Deus é único para mim. Vida equilibrada tem a ver também com a dedicação, com a nossa dedicação em relação àquilo que nós realizamos. A Bíblia diz que tudo aquilo que vier nas nossas mãos para fazer, nós devemos fazer com excelência, fazermos bem. Né? Pedro trabalhou isso com vocês na semana passada, né? A ideia da excelência, de nós vivermos uma vida de excelência para Deus. Então, tudo aquilo que vem nas nossas mãos, a gente deve fazer bem, a gente deve fazer com excelência, a gente deve fazer com dedicação. Uma vida equilibrada também tem a ver com serenidade, no que diz respeito aos outros. Né? Muito da nossa vida, ela se desequilibra em função das pressões, né, que eu falei, daquilo que é a expectativa dos outros em relação a gente. Então nós ficamos ansiosos em relação a termos posturas, comportamentos, atitudes que façam com que nós sejamos simpáticos aos outros, aceitáveis aos outros, politicamente corretos para os outros. Isso nos desequilibra. Vida equilibrada em relação a outras pessoas tem a ver com serenidade.
Tem a ver com eu ter essa tranquilidade de saber quem eu sou diante de Deus, reconhecer meus pontos fortes, meus pontos fracos, ok? Então não me desgastar para tentar construir para os outros uma imagem daquilo que na verdade eu não sou. Então tem uma relação serena. Se eu falhei, eu reconheço que falhei, peço desculpa, peço perdão, vamos para frente. Serenidade. Então, vida equilibrada tem a ver com essas 4 realidades: integridade, santidade, dedicação e serenidade. Volto à pergunta: como é que nós podemos ter uma vida assim? E aí eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 2, versículos 41 a 52, para a gente dar uma olhadinha na vida do único ser humano que viveu 100% equilibrado. Jesus Cristo, ok? Jesus Cristo foi o único ser humano que conseguiu viver uma vida equilibrada o tempo todo. Mas Ele também é aquele que nos dá da sua vida para que a nossa vida possa entrar em equilíbrio. Então vamos dar uma olhada lá, em Lucas 2, 41 a 52. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Esse é um texto muito interessante, né? Fala lá de um momento da infância de Jesus. São poucos os textos bíblicos que nos falam da infância de Jesus. Jesus aí está entrando na sua adolescência, está com uns 12 anos de idade, e ele é levado a Jerusalém com os judeus, né, numa das festas judaicas, e ele tinha 12 anos, então ele ia fazer lá, né, a sua consagração, né, entrando na sua idade adulta. O menino judeu com 12 anos era reconhecido então como um homem, e Jesus vai, e eu fico imaginando a expectativa, né, no coração dele e tudo mais. Imagino que ele deve ter ficado encantado com o templo, né, que estava construído ali para ele, né, para o pai dele, né, e para ele, né, e ele está encarnado naquele negócio, ali, né, naquele corpo, e vendo aquela realidade toda. O fato é que termina o período da festa, a turma vai embora e Jesus fica para trás. Foi a inspiração do Esqueceram-se de Mim, né? Que foi feito mais tarde pelo aquele menininho lá, né? A turma foi embora e esqueceu Jesus para trás. Isso aconteceu provavelmente por causa do estilo de viagem deles, né? Eles viajavam em grupos, em clãs, nos clãs, nas tribos, e nas tribos eram divididos. Os homens iam na frente, as mulheres iam atrás. Não é que nem a gente, que vai andando tudo junto, né? Não. E eu imagino que a meninada, a molecada, como toda criança, né, em toda a época, né, devia ficar brincando, né? Corria para um grupo, corria para o outro, né, e tal, ficava se misturando, aquele negócio todo. O fato é que eles andam tranquilos, porque eu imagino que José olhava no grupo dele e não via Jesus e pensava: está com Maria. E Maria olhava no grupo dela e não via Jesus, né? Agora ele já é homem, já, né? Ele está no grupo dos homens agora, né? Não está andando mais aqui com os meninos menores de 12 anos junto com as mães, né? E depois de andar um dia todo, eles resolveram procurar: e Jesus está com você? Não está? Não está. E aí começaram a ir nos outros parentes, nos outros grupos das tribos, e não acham Jesus. E aí eles voltam, e quando eles voltam, encontram Jesus, procuram Jesus, né, por 3 dias. Imagina, né, a situação: você ficar 4 dias com o seu filho perdido. Olha a angústia, né? Porque é um dia de viagem, eles
o texto diz que eles voltam, procuram Jesus, e no terceiro dia, depois que eles voltaram, eles encontram Jesus. Então são 4 dias sem ver Jesus. E aí encontra Jesus está no templo, conversando. E a Maria, né, fala, filho, eu não sei como é que Maria falou isso. Aí eu vou deixar por sua conta. Geralmente aí cada mãe vai ver mais ou menos do jeito que você é, né? Se você é uma mãe mais daquelas, né, mais tranquila, né, talvez tenha falado, filho, mas o que você fez com a gente? Se você já é uma mãe daquelas mais enérgicas, italianas, assim, que nem a avó do Rufo, né? Olha, menino, o que é isso? Né? E tal, vem aqui, né? E tal, né? Deve ter ficado bravo lá com Jesus. E falou, como é que você apronta um negócio desse comigo e com o seu pai? E Jesus, na maior tranquilidade, na maior naturalidade, falou, mas vocês não sabem, por que vocês estão me procurando? Vocês não sabiam que me convinha estar na casa de meu pai? A resposta de Jesus é o seguinte, mas por que vocês não vieram direto no templo? Por que vocês ficaram me procurando em outro lugar? Onde mais vocês acham que eu ia estar? Na casa do meu pai, cuidando dos negócios do meu pai. Então Jesus tinha essa consciência já desde pequeno, né, de quem ele era, da presença do próprio Deus na vida encarnada dele. Okay? Nesse texto, a gente pode observar alguns elementos presentes na vida de Jesus que faziam com que Jesus tivesse essa vida equilibrada, que nós precisamos ter também. Para a gente ter essa vida, nós precisamos, em primeiro lugar, ter um centro de equilíbrio. Okay? Um centro de gravidade, um ponto de equilíbrio. Qual era o centro de gravidade, qual era o ponto de equilíbrio na vida de Jesus? Era a consciência que ele tinha de quem Deus era para ele. Okay? Observe. Ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabia que eu deveria estar na casa de meu pai? Jesus tinha plena consciência de quem Deus era para ele. Deus é o seu centro. Deus é o seu ponto de equilíbrio. Deus é o seu centro de gravidade. Por isso Jesus tem ao longo de toda a sua vida, essa vida equilibrada, essa vida que faz com que ele possa viver uma existência sem ser drenado pela vida. Jesus Cristo, portanto, precisa ser o nosso centro de gravidade, o nosso ponto de equilíbrio. Qual é o seu centro de gravidade? Qual é o seu ponto de equilíbrio? Onde é que você tem equilibrado a sua vida? Onde é que você tem tentado equilibrar os seus relacionamentos, equilibrar a sua saúde, equilibrar as suas finanças, equilibrar o seu casamento, equilibrar a criação dos seus filhos? Né? Qual é o seu centro de gravidade? Qual é o seu ponto de equilíbrio? Jesus propõe que ele seja o nosso centro de gravidade, o nosso ponto de equilíbrio. Em João 15:5 ele diz assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu coloquei ali na transcrição do texto, coisa alguma em negrito, para te chamar a atenção para algo muito simples. O que significa coisa alguma? Coisa alguma significa coisa nenhuma, coisa alguma, nada. Mas sabe como é que nós lemos esse texto? Nós lemos esse texto entendendo que Jesus, quando ele diz assim, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, nós estamos pensando que ele está falando que sem ele nós não podemos evangelizar. Sem ele nós não podemos fazer o ministério. Sem ele nós não podemos fazer alguma coisa para Deus. Ou não é assim que a gente entende esse texto? Mas o que Jesus está dizendo quando ele diz assim, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, é que nós não podemos fazer coisa alguma mesmo. Ou seja, sem ele nós não podemos fazer nada na nossa vida que seja efetivamente diferente daquilo que já está presente, já é proposto pelo contexto do presente século. Não podemos. Sem Jesus você não pode ser um profissional diferente daquilo que todo mundo é profissional. Sem Jesus, nós não podemos administrar e cuidar dos nossos recursos financeiros de uma forma diferente que todo mundo faz. Sem Jesus, nós não temos condição de criar, educar, ensinar, instruir os nossos filhos. Sem Jesus, nós não temos condição de amar
a esposa, viu, maridos? De uma forma diferente daquela que a sociedade, que o mundo entende que o homem tem que amar a esposa. Não dá. Sem Jesus, a mulher, a esposa, não consegue ser submissa, né, apoiadora da missão do marido, em amá-la, em cuidar dela, em liderá-la. Não consegue. Então nós temos que nos convencer dessa realidade. Jesus tem que ser o nosso ponto de equilíbrio. Jesus tem que ser o nosso centro de gravidade. Fora dele, sem ele, sem dependermos dele, sem termos essa consciência de que ele tinha. Eu estou na casa de meu pai, importa que eu esteja aqui. Ele é o centro para a minha vida. É com ele que eu tenho que tratar. É diante dele que eu tenho que estar. É com ele que eu preciso me envolver. Nós temos que trazer essa realidade para nós, para a nossa própria vida, para a nossa própria existência. Essa consciência de que Deus é o centro, não nós. Você consegue entender o que eu falo sobre centro de equilíbrio? Para você se equilibrar, sabe aquela brincadeira que a turma fazia para saber se você tinha bebido muito ou não? Assim, não bebi muito não. Então faz o 4 aí. Nunca fez isso? Ô, gente, vocês não beberam, não? Faz o 4 aí, né? Aí você fazia assim. Se bebeu muito, como é? Né? Ponto de equilíbrio tem a ver com essa perspectiva. Né? Centro de gravidade tem a ver com essa perspectiva da gente encontrar o centro na nossa vida que faz com que a gente consiga ficar equilibrado. Que faz com que a gente consiga parar e ficar de uma determinada maneira, de uma determinada forma, o tempo que for necessário. Tempo, centro de gravidade, ponto de equilíbrio, tem a ver com encontrarmos esse lugar onde, quando a gente firma o nosso pé, a gente consegue plantar bananeira, mesmo sendo um elefante. Mesmo sendo um elefante. Se Jesus não for o nosso centro, se Deus não for o nosso centro, outra coisa será. E qualquer outra coisa não vai nos dar a base de equilíbrio necessário que nós precisamos ter para a nossa vida. Segundo, nós precisamos de um coração obediente. Não apenas termos um centro de equilíbrio adequado, termos o ponto de equilíbrio adequado, o centro de gravidade certo, mas também termos um coração obediente. O texto nos diz no verso 51 que Jesus então foi Jesus com eles para Nazaré e era-lhes obediente. É muito interessante esse detalhe que Lucas coloca aí, porque Lucas escreveu o seu evangelho em torno de 60, né, depois de Cristo, ok? Anos 60, 65 depois de Cristo. Alguns datam um pouquinho para depois, para menos, mas nessa época já circulava uma série de histórias, né? Uma série de fábulas, de mitos sobre a infância de Jesus. E entre muitos desses escritos, alguns deles diziam que Jesus passou por uma fase de rebeldia na sua adolescência. E que ele gostava assim de demonstrar o poder que ele tinha, fazendo pássaros de barro assim, né, e depois soprando, né, ou então batendo palma e fazendo com que as criaturas vivessem, né, e tudo mais, né. Então tinham essas histórias aí circulando. E aí Lucas faz esse registro, né, inspirado aqui pelo Espírito Santo de Deus, esse detalhe que pode parecer bobo, né, mas ele diz, olha, Jesus volta, apesar dele saber quem ele é, apesar de ele estar consciente de que ele está centrado em Deus e fazendo a vontade do Pai, ele está em submissão à autoridade que Deus colocou sobre a vida dele, quando ele se encarna. O próprio Deus, que é Senhor de tudo, se encarna e se coloca em submissão. E ele vai embora, diz o texto, em obediência, e é obediente em tudo aos seus pais. Muitas vezes a gente confunde a perspectiva da realidade da fé dentro da nossa sociedade. Fé na nossa sociedade tem a ver com alguma espécie de crendice, né, que a gente tem
em alguma coisa, né? E aí é como se fé fosse assim uma espécie de energia positiva, né? Um pensamento positivo que eu deposito sobre algo, né? Vai dar certo e tal. Eu creio em Deus que vai funcionar. Né? Mas veja, a fé bíblica, quando a gente lê as Escrituras, ela é definida como sinônimo de obediência. Fé nas Escrituras é igual a obediência. Você é uma pessoa de fé, você é um homem de fé, uma mulher de fé, quando você é uma pessoa que obedece a Deus. É simples assim. É simples assim. Nós lemos as Escrituras e nós obedecemos as Escrituras. Essa é a perspectiva de fé na Bíblia. Veja a galeria dos heróis da fé em Hebreus 11. Foram todos homens e mulheres de fé que foram obedientes àquilo que Deus disse que eles deveriam realizar, aquilo que Deus disse que eles deveriam fazer. Eu usei aí 4 palavras que aparecem nas Escrituras, que demonstram para a gente, ou resumem para a gente, essa dinâmica da obediência, da fé em relação à obediência. Ok? Não basta nós dizermos que cremos em Deus, nós precisamos obedecê-lo. E isso é mostrado para nós em relação à nossa vida e Deus, com o Shema, ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento e com toda a tua força. E aí Jesus completa isso dizendo assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o Shema. Ou seja, o Shema é uma ordem que nos é dada para que a gente ame a Deus e para que Deus seja prioritário na vida da gente, o centro da vida da gente, e nenhuma outra realidade, nem meu trabalho, nem minha família, nada mais. Deus é o centro. Se eu não faço Deus o centro, eu estou desobedecendo a Deus. Eu posso dizer, eu creio em Deus, mas a minha fé não é prática. Mas nós temos também o sabá. O sabá tem a ver com um mandamento que Deus nos dá para colocar em equilíbrio a nossa existência diante dele. Para nos lembrar, nos ajudar a lembrar que o centro da nossa vida é Ele. Nós falamos, eu faço de Deus, Deus é o centro da minha vida. Mas o que faz com que eu, de fato, concretamente, veja Deus como o centro da minha vida? O sabá. 6 dias trabalharás, mas no 7º dia descansarás. E não é meramente porque você está cansado. É porque o sabá lembra a mim e a você que embora a gente trabalhe, a base, o sustento da nossa existência, a realidade da nossa identidade não está naquilo que a gente faz. Está na nossa relação com Deus. Então, quando eu desobedeço isso, eu não tenho fé. Quando eu acho que o trabalho precisa ocupar toda a agenda da minha vida, porque sem ele eu não sou ninguém, embora eu diga que eu creio em Deus, eu não tenho fé. Um outro mandamento diz respeito a nosso testemunho e missão, a grande comissão. Deus diz, vai e compartilhe. Jesus diz, vai e compartilhe o evangelho com todas as pessoas. Quando eu não faço isso, eu estou desobedecendo a Jesus em relação à minha missão. Okay? Ao que eu devo fazer enquanto eu estou existindo. Eu trabalho, eu tenho família e tudo mais, mas no meio de tudo isso, a minha tarefa principal como discípulo de Jesus é fazer discípulos. E a comensalidade. O que é a comensalidade? Né? Talvez você nunca tenha ouvido essa palavra. Né? Mas comensalidade é uma expressão que é usada dentro da teologia bíblica para falar a respeito dos mandamentos recíprocos, das relações que nós temos com a outra pessoa. Então, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, carregar as cargas uns dos outros, ser paciente uns com os outros, né? Exortar uns aos outros e tudo mais. Ou seja, tem a ver com como Deus quer que a gente se relacione com o outro. Então, veja. Shema, como Deus quer que a gente se relacione com Ele. Sabá, como Deus quer que a gente se relacione conosco mesmo. Grande comissão, como Deus quer que a gente se relacione com a missão, com a nossa tarefa. E comensalidade, como Deus quer que a gente se relacione com os outros. Quando a gente observa essas 4 realidades e nós obedecemos essas 4 realidades, nós somos pessoas que temos fé. Né? Somos obedientes a Deus. Jesus foi uma pessoa que viveu assim. Ele viveu em adoração ao Pai, ele viveu cumprindo a sua missão que se concretizou na cruz, ele viveu dando a sua vida em amor, em acolhimento para com o próximo, ele viveu entendendo que Deus
cuidava dele, e por isso ele não precisava se estressar. Sabá. Portanto, se eu e você queremos ter uma vida equilibrada, nós precisamos, sim, fazer de Deus o centro da nossa existência, mas nós também precisamos ter uma disposição de coração de sermos obedientes a Ele, como nosso Pai. Em terceiro e último lugar, nós precisamos de um crescimento integral. O texto diz, no verso 52, que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Essa expressão é muito importante, esse versículo, porque demonstra a veracidade da humanidade de Jesus. Jesus realmente era Deus, mas é Deus que se faz um ser humano. É Deus diminuindo sua vida e colocando a sua vida na existência de um ser humano concreto, que existiu historicamente, chamado Jesus de Nazaré. Ele não simplesmente apareceu do nada na história como um homem formado. Jesus viveu 30 anos da sua vida praticamente no anonimato. A gente pega os evangelhos e nós temos a narrativa de 3 anos da sua vida de ministério. O que Jesus ficou fazendo antes disso? E aí vem essas lendas, né, e tudo mais, né, foi para a Índia, fez não sei o quê, né, e tudo mais. O fato é que, o que Jesus fez 30 anos da sua vida? Ele viveu uma vida ordinária, normal, como todo e qualquer outro ser humano deve viver. E 3 anos da sua vida são descritas no seu ministério, que culmina na cruz e com a sua ressurreição. Jesus, como um ser humano, mostra a importância da gente crescer dentro de uma inteireza de vida. Esse negócio da fracionalidade da nossa vida, embora a roda da vida lá seja eficiente, né, para a gente detectar o problema, né, mas ela fracionaliza a vida. Esse negócio da fracionalidade da vida é um produto da rebelião humana. Quando Deus nos criou, Ele nos criou como seres integrais. Quando Deus nos criou, Ele não criou falando, não, isso aqui é a sua vida espiritual, isso aqui é a sua vida financeira, isso aqui é a sua vida material, isso aqui é a sua vida familiar, não. Quando Deus nos criou, Ele nos criou como seres humanos integrais. Ele nos criou para nos relacionarmos com Ele, para nos relacionarmos uns com os outros, para nos relacionarmos com a criação, sendo nós mesmos, o mesmo, o único. Mas a nossa sociedade criou essa fracionalidade de maneiras que nós ocupamos hoje personas, né? Como diz na psicologia, né? Papéis. Então, aqui no meu trabalho eu sou o executivo. Aqui em casa eu sou o pai de família. Lá eu sou o Ricardo. Nós somos quem nós somos. Nós não somos figuras distintas em ambientes distintos, ou pelo menos não deveríamos ser. A nossa sociedade nos ensina que é assim que a gente deveria viver, que é assim que nós deveríamos ser. Mas não é isso que as Escrituras nos mostram. Essa fracionalidade, essa fragmentação da vida é fruto da queda, é fruto da nossa rebelião contra Deus. É ela que cria essas várias identidades para nós. Mas veja, Jesus crescia em estatura, fisicamente, em sabedoria, intelectualmente, em graça diante de Deus, na sua espiritualidade e diante dos homens, na sua socialidade. Ele crescia em todas essas áreas. Não é possível crescer profissionalmente sem que a gente cresça espiritualmente. Quando isso acontece, o que nós alcançamos é desequilíbrio na nossa vida. É por isso que a nossa vida é desequilibrada. Porque a gente cresce profissionalmente, mas a gente não cresce emocionalmente. A gente não cresce espiritualmente. A gente cresce nas nossas relações, mas nós não crescemos na nossa maturidade de como lidar com as coisas. E aí então nós ficamos com uma vida desequilibrada. Agora veja, a vida equilibrada de Jesus nos é oferecida pelo Evangelho. Quando nós reconhecemos a nossa fragmentação, nosso desequilíbrio, e nós rendemos a nossa vida a quem Jesus é, ao que Ele fez por nós,
a sua vida perfeita que eu e você não somos capazes de viver, a sua morte, a sua ressurreição, como esse caminho que nos leva de volta a Deus, então o Evangelho restaura a integralidade da vida humana. Veja o que a terceira epístola de João, no verso 2, diz. João diz assim, a quem ele está escrevendo a epístola, e a nós também, como palavra de Deus: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Não há como ter boa saúde se a alma não estiver bem. Isso hoje é comprovado na nossa sociedade. A maioria das enfermidades que nós temos presentes hoje são chamadas de enfermidades psicossomáticas. A pessoa tem um problema de labirintite, de, sei lá, né, qualquer coisa, it aí, vai no médico, o médico fala assim para ele: olha, você está, isso aí é emocional. Isso aí é emocional. Porque nós somos seres integrais. E o Evangelho nos restaura a essa integralidade. O apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios 5,17: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A nossa vida fora de Jesus, fora de Deus, marcada pela realidade da queda, sempre vai ser uma vida em desequilíbrio. Mas a nossa vida rendida ao Evangelho, rendida a quem Jesus é, sempre será uma vida que vai ser trazida de volta ao equilíbrio. Porque ela nos conduz a esse ponto, esse centro de gravidade adequado que é Deus. O Evangelho nos devolve um coração disposto a obedecer à vontade de Deus. E o Evangelho gera em nós essa realidade da inteireza da vida, do jeito que Deus programou que fosse. Diante disso, eu quero encerrar propondo 3 aplicações práticas para a nossa vida ao longo dessa semana e ao longo da nossa existência, né? Primeira, examine a sua agenda, a sua vida, e veja o que ela revela sobre a sua própria vida. Tem que ter coragem, né? Não arrume desculpas, ok? Seja honesto, seja corajoso. Abra a sua agenda, abra a sua vida, olhe para ela e veja o que a sua agenda revela sobre a sua própria vida. Quais são suas prioridades? Quais são suas demandas? Quais são suas pressões? Faça um check-up de você mesmo. Segundo, dedique essa semana para ler ou reler o Evangelho de João. Encontre-se com um Deus revelado em Jesus Cristo enquanto você lê. O Evangelho de João podia ser qualquer evangelho. O Evangelho de João é um evangelho que Jesus se apresenta muito, né, como o Deus encarnado, a palavra que se fez carne. Então, tire um tempo essa semana. O Evangelho de João tem 21 capítulos apenas. Gaste um tempo lendo o Evangelho de João. Se você conseguir ler mais de uma vez, faça isso. E quando você lê, mantenha na sua mente esse desejo: Deus, revele-se a mim. Revele-se a mim. Terceiro, entregue o controle de sua agenda a Deus, através de tempos diários de devoção pessoal. Faça de Jesus Cristo o seu centro de equilíbrio. Seja obediente à palavra de Deus. O que eu chamo aqui de tempos diários de devoção não é apenas aquele tempo que você tem da sua devocional pessoal. Eu espero que você tenha esse tempo, e isso é bom, né, que você faça isso todos os dias. Mas a minha ideia aqui é um pouquinho diferente disso. É você se pegar no meio do seu dia a dia, aonde as pressões, às vezes no seu trabalho, às vezes as pressões em casa com seu filho, né, um momento ali de tensão no seu casamento, você pare, né, no meio disso, e 1 minuto, 3 minutos, de falar: Deus, o Senhor tem que ser o centro.
do meu equilíbrio aqui. O Senhor tem que ser. Essa situação aqui no meu trabalho, aqui, que está complexa, eu quero render isso ao Senhor. Quero que o Senhor seja o centro disso aqui. Eu não sei o que Deus pode fazer na hora com isso. Talvez Ele possa resolver o problema no seu trabalho, ou talvez não. Mas eu sei que em você, em mim, pessoalmente, haverá equilíbrio. Equilíbrio. Ok? Emocional. Físico. Espiritual. Social. Eu tenho certeza disso. Vamos orar? Feche seus olhos. Curva a sua cabeça. Peça para o Senhor fazer isso agora na sua vida. Diga para Ele: Senhor, eu preciso que o Senhor seja o meu centro de equilíbrio. O centro de gravidade na minha vida. Nas minhas emoções. Para o meu trabalho. Para as minhas decisões. Na minha família, nos meus negócios. O centro de equilíbrio na criação dos meus filhos. E no relacionamento com o meu cônjuge. Me dê um coração obediente à Tua palavra. Me dê um crescimento integral, não fraccionado. Não o crescimento de algumas áreas da minha vida, enquanto em outras áreas eu continuo nanico. Faça isso por mim, Senhor. Faça isso em mim, faça isso em nós, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome. Ajuda-nos a gestarmos a nossa vida com sabedoria. Como ao longo desse mês nós pudemos aprender com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém.